E aí galera, beleza? Hoje é a nossa segunda aula sobre o assunto das forças intermoleculares e nós vamos falar um pouquinho sobre solubilidade. Você já parou para pensar por que água e óleo não se misturam? Acho que todo mundo tem esse conhecimento de que água e óleo não se misturam, mas talvez você nunca tenha parado para pensar por quê. O que tem na água e no óleo que faz com que eles não se juntem, não se misturem? É isso que a gente vai entender hoje, aprendendo um pouco mais sobre forças intermoleculares. Vamos lá! Então, como eu comentei com vocês, a gente sabe que água e óleo não se misturam. Você vê claramente uma interface entre os dois e você vê separadamente o óleo em cima e a água embaixo. Mas, por exemplo, sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio, dissolve muito bem obrigado em água. Por que essa diferença entre eles? O solvente é o mesmo, a água, e o sal forma uma solução com o NaCl. Se você não lembra o que é solução, a diferença entre soluto e solvente, dá uma olhada no card aqui em cima, onde eu estou deixando um link para a nossa aula sobre o estudo das soluções, beleza? Já o óleo não forma uma mistura homogênea com a água. Como é que isso acontece e por que isso acontece? Se liga. Eu quero que você entenda que a solubilidade ela está intrinsecamente ligada às forças intermoleculares. Para que se forme uma solução, para que uma substância dissolva em outra, as forças intermoleculares do soluto, aquilo que se dissolve, e do solvente, aquela substância onde vai se dissolver, devem ser semelhantes, para que haja uma interação intermolecular entre o soluto e o solvente. Por exemplo, aqui a gente tem a água, e na água existem as chamadas ligações de hidrogênio, como você viu na primeira aula. Se você não viu, dá uma olhada nessa aula, vou deixar no card aqui em cima. É a aula onde a gente começa a apresentar os conceitos de forças intermoleculares, tá bom? Vale a pena dar uma olhada para você entender o vocabulário que a gente usa nessa aula. Vamos lá? Portanto, entre o dipolo positivo da água de uma molécula e o negativo da molécula de outra água, surge uma atração entre elas, que prende uma molécula de água na outra. Como é uma força que une moléculas, é chamada de força intermolecular, beleza? Essa molécula que você está vendo aqui é o etanol, é o álcool que a gente comumente conhece, tá bom? Na molécula de etanol você tem basicamente duas forças atuando. Você tem ligações de hidrogênio por causa dessa porção OH que todo álcool tem um grupinho OH, beleza? E entre essas ligações OH, de uma molécula e de outra, forma-se uma ligação de hidrogênio. Mas essa parte da molécula aqui, que é formada por carbonos e hidrogênios, ela tem também forças de London, as forças de dipolo induzido, lembra disso? Forças de dispersão de London, beleza? As forças de London na molécula de etanol atuam entre essa parte que tem carbono e hidrogênio de moléculas de álcool diferentes, bem como essa parte OH aqui, que faz ligações de hidrogênio, faz entre OHs de moléculas diferentes. É isso que mantém as moléculas de álcool unidas, de etanol no caso. O que explica por que o etanol, o álcool que a gente conhece, e a água se misturam tão bem? Infinitamente. Quaisquer proporções de água e álcool são miscíveis, formam uma mistura homogênea ou uma solução. É porque quando você junta os dois, rompem-se algumas ligações água-água, algumas ligações etanol-etanol, beleza? E passam a se formar algumas interações água-etanol. Por exemplo, veja, lembre-se que esse aqui, o hidrogênio da água, é o seu dipolo positivo. E o oxigênio, no caso do grupo OH do etanol, é o dipolo negativo. Perceba, é a união entre o dipolo positivo da água e o dipolo negativo do álcool. Os opostos se atraem. Não é que uma água deixe de interagir com a outra. Se liga, as ligações de hidrogênio continuam aqui. Não é que uma molécula de etanol deixe de interagir com outra. Mas agora você tem a interação entre o soluto, nesse caso a molécula de etanol, e o solvente, nesse caso a molécula de água. É por isso que, para dissolver, o soluto e o solvente, aquele que está sendo dissolvido e aquele onde está sendo dissolvido, tem que ter uma força semelhante para que eles interajam entre si. Isso é dissolução, isso é dissolver. Portanto, isso explica por que lá na sua aula, seu professor ou sua professora deve ter dito a você: gente, semelhante dissolve semelhante. Não sei se você se perguntou isso na hora da aula, mas semelhante em quê? Que semelhança? Quanto à força intermolecular. Beleza? É isso que explica por que água e óleo não se misturam.
A água é polar e, portanto, tem forças intermoleculares relacionadas a moléculas polares, no caso, a ligação de hidrogênio. Já o óleo, ele é apolar, então ele tem forças de dispersão de London. Essas forças não interagem entre si, não rola, não dá liga ali, tudo bem? Por isso que água e óleo não se misturam. Repara que apesar da molécula de etanol ter uma parte que é por força de London, não é essa parte que interage com a água, percebe? Vamos dar um exemplo genérico como é que isso funciona? Se liga. Aqui nessa tabela a gente vê alguns dos vários álcoois que existem, tá bom? Tem vários álcoois, o etanol é só um deles. E eu quero que você observe que ela te mostra qual é a solubilidade desses álcoois em água, que é um solvente polar, e hexano, que é apolar, beleza? O hexano é esse rapaz aqui, ele é um hidrocarboneto e ele é apolar. A água você conhece, ela é polar, beleza? De novo, não lembra sobre polaridade, não lembra como saber se uma molécula é polar ou apolar. Estou deixando no card aqui em cima o link para o nosso vídeo sobre isso, tá bom? Vale a pena dar uma olhada. O que eu quero que você veja? À medida que você desce, tá, nessa tabela, que você vem de cima para baixo, você tem álcoois sempre, e todo álcool tem esse grupo aqui, OH, que é polar. Ele estabelece ligações de hidrogênio. Mas à medida que você desce, o tamanho da cadeia carbônica vai aumentando, sim ou não? Repara. Dessa forma, você tem forças de London e ligações de hidrogênio. Só que de cima para baixo, as ligações de hidrogênio vão ficando menos relevantes. E vai tendo um papel mais preponderante as forças de London, as forças de dipolo induzido. Por quê? Porque a parte de hidrocarboneto dela, a parte que tem carbono e hidrogênio, vai ficando maior. Então essa força de London vai tendo mais destaque. E o fato dele fazer ligação de hidrogênio vai ser uma coisa menos relevante. E daí? Daí que de cima para baixo eu quero que você observe que a solubilidade em água... Essa reta aqui era para ser mais bonitinha, desculpa aí. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Agora se liga. A solubilidade ela vai diminuindo de cima para baixo. Por quê? Porque o caráter apolar daquele álcool vai prevalecendo, vai tomando conta da propriedade daquela substância. Ao contrário, a solubilidade em hexano, um solvente apolar, ela vai aumentando. De novo, por quê? Quando a molécula é pequena, o caráter polar do grupo OH tem um papel decisivo, então ele é mais parecido com a água, por isso que a solubilidade é grande. À medida que você aumenta o tamanho da molécula, essa cadeia aqui vai ter um papel de maior destaque e vai tornando a molécula mais parecida com o hexano, por isso que a solubilidade no hexano vai aumentando e a na água vai diminuindo. Beleza? Essa é a ideia. Então, só para lembrar, semelhante dissolve semelhante. Semelhante em relação a quê? Às forças intermoleculares. Mas só para fechar, deixa eu te explicar uma coisa. Se assim é, por que o oxigênio dissolve na água, certo? E permite toda a vida aquática? Oxigênio é uma molécula apolar. A água é polar. Então, como é que o oxigênio está dissolvido na água e sabemos que está? O que acontece é o seguinte, se liga. Surge entre eles o que a gente chama de interações dipolo-dipolo induzido. Como assim? Como eu falei para vocês, esse aqui é o O2, tá? Gasoso. O O2 é uma molécula apolar e, portanto, ele tem uma força intermolecular característica dele, que são as forças de London. A água é uma molécula polar, então ela tem um dipolo permanente. Não é que a força que atua nela é de dipolo permanente, mas ela tem um dipolo permanente porque a molécula é polar, o dipolo sempre está lá. Ele não foi induzido, é isso que eu quero dizer, tá bom? A força que atua na água é a ligação de hidrogênio, tá? Mas o que acontece? Você tem a aproximação da água da molécula de oxigênio, por exemplo. Acontece que o fato de você ter um excesso de carga negativa na molécula de água aqui, por exemplo, pode fazer com que você tenha uma distorção da nuvem eletrônica da molécula apolar, que é o oxigênio. Os elétrons sejam jogados para o lado oposto, por repulsão, e forma-se um dipolo induzido pela molécula de água, do solvente no caso. Logo, surge um dipolo, mesmo que induzido, mesmo que instantâneo. Surge uma região positiva, uma região negativa e uma atração entre o negativo da molécula de água e o dipolo induzido positivo da molécula de oxigênio. Pronto, agora elas se atraem, podem interagir e é assim que o oxigênio se dissolve na água, beleza?
Isso explica a solubilidade de outros gases também em água. Para fechar, vamos explicar então como é que o sal dissolve na água. Afinal, o sal de cozinha, o NaCl, não tem força intermolecular, afinal ele não é uma molécula. Como é que acontece a dissolução? Acontece através da chamada interação íon-dipolo. A água é uma molécula polar, ela tem um dipolo, uma região positiva, uma região negativa, certo? O NaCl, sendo um composto iônico, também tem regiões positivas e negativas, que são os íons, o íon positivo, o Na, o cátion, e o íon negativo, o Cl-, o cloreto. O que acontece é que as moléculas do solvente, no caso a água, vão se aproximando e elas voltam o seu dipolo para a carga oposta no cristal de sal, por exemplo. Então, a água se aproxima com o seu dipolo negativo do oxigênio da água, ela se aproxima do Na, do NaCl. Já a parte positiva da molécula de água se aproxima do cloreto. Repara, é aquele princípio básico, os opostos se atraem. A parte negativa da água, solvente, se aproxima da parte positiva do soluto, NaCl, o sódio, o cátion. Já a parte positiva da água, de polo positivo, se aproxima da parte negativa do soluto, que é o cloreto, beleza? Dessa forma, ele vai atraindo os íons, vai enfraquecendo a ligação Na com o Cl e vai arrebentando, quebrando o cristal. Aí as moléculas de água vão envolvendo os íons, a gente chama isso de solvatação. No caso, se o solvente for a água, a gente chama de hidratação especificamente. Mas qualquer outro solvente funciona assim, e aí a gente chama de solvatação genericamente, tá? Olha lá, a parte negativa da água interagindo com o positivo do sal, que é o Na, e a parte positiva da água interagindo com a parte negativa do cristal, que é o cloreto. Beleza? É assim que funciona. Galera, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi para dar um reforço, tirar algumas dúvidas que possam aparecer, mas certamente surgirão outras. Deixa aqui nos comentários, espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima aula. Obrigado!